Olá, você que nos assiste. Hoje nós estamos iniciando mais um programa Beiju com Histórias de Memória da Justiça Eleitoral. O programa de hoje é especial, além do convidado, é especial porque nós estamos gravando direto do Seminário de Direito Eleitoral Pará 2022, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará, aqui do município de Parauapebas. Eu tenho o prazer de receber no nosso programa de hoje o professor e doutor e membro do Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, Luiz Carlos. O professor, eu gosto de me referir assim, é procurador da República há 27 anos, atuando no Estado de São Paulo. Já foi por 3 vezes procurador da República, respondendo pelo Tribunal Regional daquele Estado. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Diogo, uma alegria estar aqui e eu queria, antes de mais nada, registrar minha alegria por vir ao Pará, né? Sempre que venho ao Pará, sou bem recebido e como muito bem, e enfim, é sempre uma jornada de divertimento, de alegria para mim. E agora, nesse importante seminário de Direito Eleitoral aqui em Parauapebas, eu não conhecia, né? E enfim, fiquei com vontade de conhecer mais, então é uma alegria estar aqui. Esse é um programa que a Escola Judiciária Eleitoral tem de interiorização do conhecimento, interiorização dos grandes debates. Eu acho que isso não só aqui dentro do Estado do Pará, mas é importante para o país. Retirar do foco dos grandes centros esses debates. Eu diria que especialmente no momento em que a Justiça Eleitoral, como nunca antes está hoje em evidência. É verdade. Não, eu penso exatamente dessa maneira porque, enfim, os eleitores, os jurisdicionados, eles estão em toda parte, né? Eles não estão só nos grandes centros. Então, é muito importante, né, que a conversa, que o seminário, que o debate avance por todas as partes do Brasil. E poder participar disso aqui, aliás, estar nesse programa muito bonito aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Pará é algo que me satisfaz muito. Bom, a gente, além de lhe agradecer, a partir de agora eu vou tomar a liberdade de lhe chamar por você. Por favor. Então, a gente vai iniciar aqui, eu tenho diversas pautas, enfim, o nosso assunto poderia render aqui, antes do programa a gente já estava conversando, já poderia render um programa o que nós havíamos conversado. É verdade. Mas eu gostaria, Luiz, de iniciar realmente pelos desafios da Justiça Eleitoral. São diversos os desafios que a Justiça Eleitoral vai enfrentar. Como eu havia dito, talvez a Justiça Eleitoral nunca esteve tanto em evidência quanto está hoje. E aí eu gostaria de ouvir de você sobre esses desafios eleitorais que nós iremos enfrentar esse ano. Olha, em todas as eleições, Diogo, a Justiça Eleitoral precisa estar a par, né, do ambiente social, histórico, econômico do país, né? A gente que lida com o direito eleitoral há muitos anos costuma observar, por exemplo, que nas eleições municipais a Justiça Eleitoral precisa de certas atenções e nas eleições gerais precisa de um outro tipo de atenção. Como o nosso país está no momento da chamada polarização, né, inédito esse momento, eu acompanho eleições desde 2008, não me lembro de ter experimentado um ambiente de uma polarização tão contundente. Então, é claro, a Justiça Eleitoral precisa estar atenta a esse ambiente, né, psicossocial e econômico para prestar bem o serviço que vem prestando desde 1932, né? Eu gosto muito da história, né, do direito, da sociedade. Por que nós chegamos a esse modelo de justiça eleitoral no qual o judiciário exerce um grande papel? Porque os modelos anteriores não funcionaram bem, né? Os modelos anteriores nos quais o Poder Executivo e até o Poder Legislativo administravam as eleições e diplomavam, não funcionaram bem, eram permeados de fraudes, né? Havia a chamada degola. O povo brasileiro é muito bom, né, em sintetizar, assim, em apelidar as coisas com rara felicidade, sintetizando. O que era a degola? Quem resolvia quem estava eleito ou não estava eleito era o Poder Legislativo e votava por maioria.
né? Tinha a chamada Comissão de Verificação de Poderes. Então, o sujeito, às vezes, tinha lá a maioria no eleitorado, mas chegava no momento ali da apreciação pelo Poder Legislativo, o partido dele não estava ali majoritário, ele era degolado. Então, esse era um sistema que infelicitava, né, a sociedade brasileira. Aí se criou a Justiça Eleitoral em 1932, só com esse interregno na época lá da ditadura do Getúlio Vargas, mas desde então ela tem se aprimorado, tem se aperfeiçoado, esteve na vanguarda, está na vanguarda da tecnologia, né, com as urnas eletrônicas. Enfim, eu acho que a Justiça Eleitoral tem plenas condições de fazer frente a esse momento difícil. Mas não convém descuidar. A Justiça Eleitoral talvez está, de fato, nós estamos passando por um momento que nunca foi experimentado na história do nosso país, pelo menos não na história recente, de polarização. Mas junto com este movimento, nós também estamos atravessando um movimento mundial das chamadas crises das democracias. É verdade. Né? É verdade. Então, eu queria que o senhor fizesse, então, nos falasse sobre essa perspectiva. Até onde essa crise, até onde essas características confluem, né? Essa polarização experimentada internamente e essa crise experimentada de uma maneira geral em países da Europa e no próprio Estados Unidos. Excelente indagação, Diogo. A minha geração foi a geração que viu a queda do Muro de Berlim, né? Eu me lembro, eu mesmo, né, tive oportunidade de ir à Alemanha pouco tempo depois da queda do Muro de Berlim e foi emocionante, né? Foi emocionante ver ali os restos do muro, saber das histórias, né, de um violoncelista que quando caiu o muro, né, o Mstislav Rostropovich, ele era um grande violoncelista, simplesmente chegou e começou a tocar uma área de bar ali, foi algo, enfim. Então a minha geração viu esse momento, né, na qual aquela perspectiva de um Estado regulador total da economia perdeu espaço, né? Tem até um outro autor lá, o Francis Fukuyama, que falou, a história chegou ao fim, né? Então, as pessoas da minha geração, até porque no Brasil nós tivemos um regime de exceção, né? Quando eu era estudante secundarista, cheguei a ir em manifestações contra o regime militar. Para as pessoas da minha geração, a democracia era uma conquista, a democracia liberal, né? Era uma conquista que nós jamais perderíamos, né? Era um patamar civilizatório. E eu vejo com tristeza que esse referencial, quer dizer, alguns modelos já foram experimentados, eles não deram certo. O modelo da ditadura, o modelo de algumas pessoas achando que são mais do que outras e, portanto, o poder elas vão exercer, né, supostamente com maior virtude. A gente viu que isso não dá certo, isso não deu certo em ditaduras à direita, isso não deu certo em ditaduras à esquerda. Então, para nós, né, o modelo consagrado na Constituição de 1988, que é esse regime de ampla liberdade, é o melhor regime. Mas eu vejo que em muitos países, né, por questões, às vezes, de uma visão nacionalista, às vezes por razões de ordem econômica, ou às vezes simplesmente porque líderes populistas chegaram ao poder e começaram a implantar uma agenda antiliberal, né? Se fala nas democracias antiliberais. Enfim, eu tenho a impressão que foi uma onda, que é uma onda, e como todas as ondas, né, tem o seu momento de força, as pessoas surfam dela, mas ela arrebenta na praia. Então a minha expectativa é que a democracia, né, com a alternância de poder, com as instituições de controle, com os freios e contrapesos, né, da doutrina clássica liberal norte-americana e francesa, que tudo isso volte a imperar. Você falou agora de uma questão que eu julgo muito interessante
em relação às democracias liberais que iniciaram nos Estados Unidos, principalmente o que nós temos hoje de conceituação. E eu gosto de brincar que aqui no Brasil a gente sofre em alguns momentos de uma crise conceitual, porque a gente importa conceitos de arranjos institucionais, adapta naturalmente, isso não é um caso específico do Brasil, é da América Latina como um todo, e depois de feita essa incorporação, a gente vai adaptando o nosso modelo. Então, às vezes, eu vejo que há alguma dificuldade das pessoas compreenderem que o modelo, embora tenha sido originado no modelo estrangeiro, ele absorve as características do nosso processo histórico. E eu digo isso porque a liberdade de expressão, por exemplo, eu acho que é um exemplo muito grande disso. Então, quando as pessoas dizem, olha, os Estados Unidos é o maior exemplo de um país de liberdade, de exercício de liberdades individuais ou liberdades públicas, do mundo, e lá a liberdade de expressão ela é muito mais ampla. Mas, ao afirmar isso, não se compreende o processo histórico de formação americano, que é diferente do nosso. Então, eu queria entrar um pouco nesse tema espinhoso, fazendo essa introdução, entrar um pouco nesse tema da liberdade de expressão. O senhor acha que, talvez, as divergências profundas que existam nesse conceito de liberdade de expressão, elas não sejam divergências conceituais? Olha, eu penso, Diogo, que são sim, né? São diferenças de conceitos, de experiências históricas. Tradicionalmente, aqui no Brasil, a gente seguiu muito mais o modelo europeu da liberdade de expressão, no qual ela é assegurada, mas há toda uma preocupação com o discurso de ódio, né? Com o discurso do preconceito, com o discurso do racismo. Nós não podemos esquecer que na Europa houve uma grande guerra, né? A Segunda Grande Guerra, e ela foi originada por uma política racista e agressiva, né? Que imputava os problemas do mundo, né? a um determinado povo. Então, a Europa aprendeu, né, com o nazismo, essa que é a verdade, e com a superação do nazismo, que a liberdade de expressão tem limites. Ela não pode chegar ao ponto de você propagar o crime, de você propagar o ódio, propagar o racismo, propagar a violência, né? Então, nós no Brasil sempre seguimos muito mais esse modelo europeu, que é nuançado, né? A Alemanha tem lá a sua regulação, Portugal tem outra, a Espanha, mas a nossa filiação sempre foi mais ao modelo europeu. O modelo norte-americano leva a questão da liberdade de expressão a paroxismos que seriam muito difíceis de aceitar para a nossa cultura. E talvez o exemplo eleitoral mais importante seja aquele famoso julgado da Suprema Corte, que disse com relação àqueles comitês de ação política, né, que as empresas privadas podem fazer doações para esses comitês de ação política sem qualquer limite. Sem qualquer limite. Uma empresa pode doar R$1 bilhão para um comitê de ação política, né, para defender uma determinada causa, desde que essa defesa não seja coordenada com uma campanha determinada. Mas a causa pode ser igual à da campanha. Então, lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte disse, olha, estabelecer limites à doação para esses comitês de ação política ofende a liberdade de expressão. E aí nós aqui no Brasil nos perguntaríamos, mas e o abuso do poder econômico? Uma campanha na qual um candidato tem 1 bilhão e o outro não tem, é uma campanha justa? Para nós, para a nossa cultura, para o nosso desenvolvimento histórico, para a nossa busca de uma sociedade mais justa, isso seria até ofensivo, né? A gente procura uma competição que mais ou menos iguale. Então, eu sou muito crítico da proposta da gente adotar uma liberdade de expressão que não tenha sequer o limite da proteção da dignidade das pessoas. Então, eu sei que esse é um debate forte no Brasil, eu sei que em muitas situações, olha, aqui até a atuação da justiça eleitoral, até a atuação do judiciário, aqui exagerou, aqui devia deixar a pessoa falar lá qualquer coisa, mas eu, pela minha formação, eu defendo limites, né? E eu até vejo o seguinte, quando o judiciário atua no sentido de resguardar o direito de pessoas ofendidas, né, diante dessas ofensas,
às vezes ele consegue com isso evitar a briga de rua. Às vezes com isso ele consegue evitar episódios de violência, né? Então, se eu posso falar tudo, se o judiciário vai se colocar inerte ou omisso, bom, então talvez seja caso mesmo de eu ir lá e brigar fisicamente com o ofensor, né? Essas razões, essa falta de compreensão do nosso processo histórico, de você conseguir diferenciar essa formação histórica da nossa sociedade a partir da diferenciação de outros processos históricos. Eu costumo dizer que muitas vezes se faz comparação entre sociedades que têm propostas completamente diferentes, porque ao fim e ao cabo nós vamos chegar numa opção política. Então, cada sociedade, enquanto no seu pacto civilizatório, em algum momento, uma proposta de sociedade que vai nos conceituar ou vai nos determinar a diversos conceitos. A liberdade de expressão é uma delas, por exemplo. Os Estados Unidos têm um pacto completamente diferente do nosso. Isso, acho que você falou muito bem, foi muito feliz, soube sintetizar de uma maneira muito esclarecedora as diferenças da forma como eles enxergam a questão eleitoral, por exemplo, né? Ou seja, dão um padrão à liberdade de expressão de tal maneira que o abuso de poder político e econômico, o desequilíbrio dentro do processo eleitoral passa a ser secundário na medida em que o nosso processo histórico se construiu de maneira oposta, porque nós temos um histórico de abuso de poder, um histórico de abuso de fraudes. Então, nós fizemos a opção de coibir isso, ainda que, de alguma maneira, isso tenha reflexo na própria liberdade de expressão indiscriminada, no financiamento. Então, é muito importante que as pessoas consigam analisar a partir desse pacto, entender que esse pacto social ele é diferente. Eu tô dizendo isso, Luiz, porque uma das coisas que eu tenho que, de maneira que mais me abordam fazendo comparações diretas, sem esse filtro da questão histórico-social. Né? Abordagens diretas comparando sistemas europeus, o sistema francês, o sistema alemão, o sistema americano. O Diogo, olha só, eu não poderia concordar mais com essa sua observação, ela é perfeita. E em vários tópicos de interesse da justiça eleitoral também. Eu participei de um debate certa vez com relação ao voto obrigatório, né, que é um dos marcos da nossa Constituição, e eu estava diante de pessoas todas contrárias ao voto obrigatório. Não, o voto não pode ser obrigatório porque é uma franquia individual, a pessoa ia votar, não ia votar, etc, etc. E eu observei, né, naquele debate duas coisas. A primeira, que o nosso voto é obrigatório, mais ou menos, porque se você não votar, você pode justificar o voto. E se você não justificar o voto, você pode pagar uma multa no valor de R$ 3,30, né? E reaver todos os direitos políticos. E só se você não fizer isso, ao longo de 3 eleições seguidas, talvez isso comece a te atrapalhar de alguma maneira. Então, não há um sistema de coerção para promover o tal do voto obrigatório. Aí eu lembrei também o seguinte, países nos quais o voto não é obrigatório costumam fazer eleições às quartas-feiras. Né? Estados Unidos, de vez em quando, faz eleição quarta-feira, quinta-feira, não é ponto facultativo, não é feriado, você vai votar e você que se explique com o teu empregador. Porque, afinal, é algo que você pode fazer ou não pode fazer, né? E eu me lembrei também, e veja a importância da análise histórica, né, de saber como chegamos aqui. Nos Estados Unidos, vários estados tinham leis restritivas, segregadoras mesmo, com relação ao acesso de novos eleitores, né? Então, por exemplo, comunidade negra em certos estados tinha tremendas dificuldades em se alistar eleitores. Uma das campanhas do movimento de direitos civis lá nos Estados Unidos, dirigido à comunidade negra, era: se aliste, venha votar, né? Porque para enfrentar um ambiente de segregação, e até a jurisprudência da Suprema Corte, nesse particular, depois de um certo tempo, ela foi infirmando leis absolutamente dificultadoras de que essas comunidades pudessem exercer o direito de voto. No Brasil, nós nunca tivemos isso. Por quê? Porque o voto é obrigatório. É obrigatório para brancos, para negros, é obrigatório para pessoas de qualquer condição, menos os analfabetos, os menores de 18 anos, os maiores de 70.
Então, nós nunca tivemos essa restrição vinda da lei para apartar segmentos da disputa eleitoral. A gente tem, claro, e é uma atuação que, por exemplo, quando fui procurador regional eleitoral, coloquei muito foco. A gente precisa, sim, atrair a juventude, né, dos 16 aos 18 anos para votar. A gente precisa, sim, chegar nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas. Eu fiquei muito feliz, né, com o Estatuto Brasileiro da Inclusão, que acabou com aquela história, a pessoa é absolutamente incapaz e você bota um carimbo ali na ficha eleitoral dela e ela é esquecida, né? Enfim, mas nós não tivemos esses problemas porque para nós aqui o voto foi obrigatório nesses termos que eu acabei de mencionar. E eu me lembro, Diogo, não estou aqui me jactando da minha capacidade argumentativa, não, mas eu me lembro que no debate, as próprias pessoas que começaram falando contra, falaram, opa, peraí, a gente não tinha pensado nesse aspecto. Talvez não seja, afinal, uma coisa tão ruim assim. Então, aderindo aí a essa sua percepção de que cada país constrói sua história, né? E a gente, enfim, que bom, somos um país aberto para o mundo, mas a experiência estrangeira não é a nossa. E é nesse diálogo, né, entre experiência estrangeira, soluções estrangeiras e a nossa própria evolução que a gente pode continuar evoluindo. A gente pode dizer, Luiz, assim, a gente tem uma evolução aparente. Hoje nós estamos discutindo inclusão. Não, já é uma realidade. Sim. Poderia dizer que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo, e eu espero que se torne uma realidade, cota de gênero, que espero que um dia não precise mais, e claro, que um dia não seja cota, que a gente esteja claro, falando de algo mais efetivo, mas estamos discutindo a inclusão da mulher na política. A inclusão da mulher não, a inclusão do gênero. O gênero sim. É não só a mulher. Nós estamos discutindo a inclusão de pessoas negras, né, efetivamente na política. Mas, ou seja, nós ainda temos um longo caminho pela frente. Mas eu posso afirmar que a gente já tem uma cultura democrática estável. Olha, Diogo, a gente tem sim, né? E uma curiosidade, tem um autor chamado Jorge Caldeira, escreveu um livro, e me chamou muita atenção a informação que ele trouxe. Ele disse o seguinte: o Brasil, desde a época da independência, desde o comecinho da independência até hoje, com um único hiato, realizou eleições municipais o tempo todo. Nós vamos comemorar 200 anos da independência, e durante 190 e tantos anos foram realizadas eleições municipais no Brasil. Só realmente no período da ditadura Vargas é que essas eleições não aconteceram, né? Então isso colabora para uma cultura democrática. Quando nós tivemos períodos de restrição, de ditadura, e nós tivemos, normalmente, aqui era o cargo de presidente, era o cargo de governador, às vezes prefeito de capitais, mas há quase 200 anos, ininterruptamente, o brasileiro vai votar, ao menos nas eleições municipais. Quando nós conseguimos, né, com a Constituição de 88, essa regra tão essencial de que o poder pertence ao povo e se legitima pela eleição de representantes, eu acho que isso teve um impacto muito favorável até na nossa autopercepção, né? O Brasil como um país de democratas. E, enfim, é claro que de vez em quando a gente percebe nuvens carregadas, vindas, né, no horizonte, até acompanhando experiências internacionais, né? Quem diria que os Estados Unidos da América tivessem um processo eleitoral tão conturbado quanto foi essa última eleição presidencial? Então, há nuvens que a gente percebe no horizonte, mas eu tenho a impressão que os ventos da democracia vão levá-las para longe. Luiz, você participou dentro da coordenação de sistematização de normas eleitorais promovida pelo ministro Fachin. Você, naturalmente, trabalhou dentro dessa coordenação na área criminal e de processo penal,
E eu queria que você falasse um pouco, até porque esse foi o tema, os crimes comuns conexos aos crimes eleitorais, foi o tema que trouxe você aqui ao nosso seminário de lei eleitoral, mas antes da gente entrar lá, eu queria que você falasse um pouco dessa coordenação, um pouco dessa ideia da sistemática do ministro Fachin e um pouco desse teu trabalho lá. Olha, foi uma iniciativa, a meu ver, muito interessante do ministro Fachin de examinar, né, a legislação eleitoral, examinar as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, às vezes algumas estão lá um pouco antigas, examinar os temas que chegavam à jurisprudência da Corte e como chegavam, né? Então, isso foi realizado com os mais diversos enfoques. Então, houve um grupo de trabalho que examinou a propaganda eleitoral, um grupo de trabalho que examinou o abuso de poder, um grupo de trabalho que examinou o procedimento judicial eleitoral, e eu recebi esse convite muito honroso, né, para coordenar o grupo que estudou a legislação penal eleitoral e processual penal eleitoral. Então, nós fizemos um levantamento bastante interessante, que foi publicado, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral fez a publicação. Se alguma pessoa tiver interessada, ela entra lá na página, né, do Tribunal Superior Eleitoral, procura lá SNE, né, como a gente chamava, Sistematização das Normas Eleitorais, e tem um acervo precioso para interessados e para pesquisadores, né, fruto de todo esse trabalho. E eu, né, há muitos anos, eu me afeiçoei a esse tema, né, dos crimes eleitorais, do processo penal eleitoral, quais são os limites, né, da intervenção do direito penal nas eleições, se o direito penal pode ajudar, onde ele atrapalha, onde ele é útil. E eu recebi, então, esse convite, e junto com outros pesquisadores de universidades brasileiras, estudiosos, a gente produziu um relatório muito interessante, né, sobre o estado da legislação penal e processual eleitoral. Num primeiro momento foi só esse levantamento, mas justamente em razão do bom êxito desse trabalho, o ministro nos pediu um segundo momento, uma segunda fase, que seria propositiva. E os vários grupos fizeram proposições de alteração da legislação eleitoral, alteração de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E, por exemplo, esse código, né, o projeto de novo Código Eleitoral que está hoje em debate, em muitos trechos ele acatou sugestões vindas desse trabalho de sistematização. Esse deve ter sido trabalhoso. Muito trabalhoso. Acho que isso deve ter gerado boas proposições. Né, Excelentes proposições e para mim, né, eu vou aqui fazer a autopropaganda, Diogo, porque senão a editora disse que nunca mais me publica, né? Mas, assim, eu coordenei, acompanhei, vivenciei todo esse período, já era apaixonado pelo tema e, juntando paixão com trabalho, eu acabei de entregar para a edição um livro sobre investigação e processo dos crimes eleitorais e conexos, que foi um pouco o tema que vim falar aqui em Parauapebas, né? Aqui nesse importante seminário de direito eleitoral. Então, deve sair proximamente, acho que há alguns dias, pela editora Saraiva de São Paulo. Bom, primeiro, eu ia falar aqui no livro, eu inclusive ia dizer que a gente precisa fazer esse jabá. Né? Então, dizer que é uma iniciativa muito boa da editora Saraiva. Acho que é um tema que nós precisamos discutir. Muito embora eu assisti a sua palestra e isso tem a ver com o tema do seu livro, e que é um tema que as pessoas que têm um interesse no assunto precisarão ler. Eu tenho a mais absoluta certeza de que encontrarão lá muitos debates sobre esse assunto, que ainda é um assunto efervescente. Muito embora eu tenha assistido na sua palestra em Curitiba, você afirmou algo que eu achei interessante. Há quem critique essa decisão do Supremo Tribunal, há quem ache que a decisão do Supremo Tribunal em transferir a competência para a Justiça Eleitoral desses crimes comuns, conexos aos crimes eleitorais, embora isso ainda tenha que tomar algumas formas de definição. Ontem, na sua palestra aqui, você deixou uma problemática muito clara, mas você falou lá em Curitiba algo que me chamou a atenção. Você disse, olha, gostemos ou não, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, e nós precisamos respeitá-la
sob pena de ferirmos um pacto civilizatório, eu diria. Isso e aí mesmo. eu queria que você falasse um pouco dessa sua visão externa, embora você possa até academicamente nem concordar eventualmente com isso, mas eu queria ouvir a tua opinião institucional e depois a tua opinião acadêmica disso. O Diogo, olha só, eu me lembro de um episódio da minha vida como procurador regional eleitoral muito marcante para mim. Se tratava da discussão sobre a possibilidade de aumento de vencimentos, né, do funcionalismo no ano eleitoral. Então havia mais de uma interpretação sobre esses limites e eu tinha pessoalmente uma interpretação liberal, dizendo, olha, o aumento pode acontecer, né? Mas depois, e eu me lembro de ter sido consultado por alguém com relação a esse tema, e eu falei, olha, minha posição é bastante liberal, né, nesse sentido, e a pessoa, o meu interlocutor falou, que bacana, que ótimo, então vamos fazer isso. Eu falei, não vamos, se você fizer eu vou entrar com uma ação contra você. Aí o sujeito falou, mas como assim, você acabou de me dar a sua opinião? Eu falei, dei a minha opinião, mas há uma decisão judicial em sentido diverso. E no nosso sistema de justiça, a matéria está decidida. E, portanto, ainda que eu, como estudioso ou como cidadão, não ache que tenha sido a melhor solução, a solução foi dada validamente, constitucionalmente, democraticamente, e eu, como órgão do Ministério Público, vou colocá-la em prática. Então, eu acho que é um pouco dessa discussão, né? A gente tem todo o direito de concordar, de discordar, de debater, de recorrer, né? Mas uma vez que o sistema de justiça previsto pela Constituição encontra a solução, é essa solução que a gente vai aplicar, né? Então, isso é mais ou menos o pacto da civilização, né? Às vezes, e até uma das diferenças, Diogo, a gente estuda, né, na filosofia do direito, entre o direito e a moral, né? Porque a moral supõe um comportamento interno, né, uma visão interna, e o direito diz, não, tudo bem, você pode ter a sua visão interna, mas o que importa é o seu comportamento para com os demais. Se você, ainda que você, vamos imaginar, tem uma índole agressiva internamente, mas se externamente você é uma pessoa cordata, para o direito é suficiente, né? Então, cumprir as decisões judiciais, acolher as decisões judiciais, sem isso, é a barbárie. A decisão do Supremo sofre algumas críticas, algumas delas eu particularmente, no particular, acho que são justas, outras críticas eu discordo, mas nesse ponto nós estamos em pleno acordo. Houve uma decisão do Supremo. O Supremo tomou, em algum momento dentro da sociedade, as coisas precisam ser definidas. E acho que o Supremo tomou a sua definição ali naquele momento. Naturalmente, como todos os fatos da vida, o professor Lênio Streck sempre fala isso, né? A gente costuma dar resposta antes das perguntas. Então acaba que, como todos os fatos da vida, se deu uma resposta, mas nem todas as perguntas estão ainda respondidas. Então, o Supremo deu uma direção, mas ontem você deixou muito claro na sua fala, embora haja um direcionamento, esse direcionamento, a partir dele decorreram outros problemas que não foram ainda resolvidos, que possivelmente nós teremos que resolver, e eu queria te ouvir um pouco sobre esses problemas. O grande receio, Diogo, com relação a essa ampliação da competência criminal da justiça eleitoral, era pegar um assunto que era importante para a justiça eleitoral, mas tinha o seu percentual de importância no cotidiano, no trabalho, na atividade da justiça eleitoral, e de repente transformar esse item no item central da atuação dos servidores e dos juízes eleitorais. A possibilidade de que qualquer crime, sem nenhum outro limite, qualquer crime, como eu mencionei até na minha fala, um crime falimentar, um crime militar, um crime ambiental, todos eles vão ser trazidos a julgamento pela justiça eleitoral. Então, o impacto disso, até nos bons serviços que a justiça eleitoral tem prestado, não pode ser desconsiderado, né? Mas já que o Supremo decidiu dessa maneira, temos que implementar, temos que fazer da melhor maneira. A expectativa é que essas pontas soltas, né, deixadas, venham a ser resolvidas pelo Supremo. Então eu mencionei, por exemplo, olha, muito bem, então a Justiça Eleitoral vai criar
zonas eleitorais especializadas. Mas a resolução do Tribunal Superior Eleitoral indica alguns crimes que podem ser levados a essas zonas especializadas. E os outros crimes conexos? Bom, os outros crimes conexos permanecem na competência do juiz eleitoral. Mas e o que vai acontecer se, por exemplo, a zona eleitoral tem uma decisão considerada desfavorável para uma das partes, e aí ela fala, não, mas na verdade não houve esse crime, e portanto tinha que ser o juiz eleitoral da zona não especializada, ou o contrário? Como é que fica a hipótese do foro por prerrogativa de função? Como é que fica o distanciamento físico, por exemplo, entre essa zona especializada normalmente estabelecida na capital do estado e um crime comum ou eleitoral que tenha ocorrido em um lugar distante? Por exemplo, eu mencionei aqui mesmo, Paraupebas, 10 horas, mais ou menos, talvez um pouco menos, de automóvel, a distância até Belém. Então, vamos instalar uma zona eleitoral em Belém. Como fica a situação de um crime ocorrido aqui em Paraupebas, que seja conexo a um crime eleitoral? Então, há pontas soltas que precisam ainda ser pensadas e solucionadas. Mas o meu esforço intelectual, a partir do momento que o Supremo falou é assim, é colaborar, para que isso seja, enfim, não se torne uma dificuldade, mas se torne mais um exemplo da enorme capacidade, competência da Justiça Eleitoral. Inclusive, eu gostaria de comunicar que a palestra do está acessível lá no nosso site da Justiça Eleitoral, do TRE, do Tribunal, pode ter acesso pelo YouTube, lá vai encontrar essa deliciosa palestra. Que, por falar disso, antes de nós nos despedirmos, o Luiz tem um site, um blog chamado A Cachaça Eleitoral, que você pode encontrar no Google facilmente digitando a Cachaça Eleitoral, que vocês vão encontrar. E eu queria, antes da gente finalizar, Luiz, que você falasse um pouco dessa Cachaça Eleitoral. O que tanto se discute lá? O Diogo, olha só, eu vou completar daqui a pouco 30 anos de Ministério Público Federal, já tive a ocasião de atuar nas mais diversas áreas, área previdenciária, área tributária, área criminal, área enfim, os mais diversos segmentos aí da atuação do Ministério Público. Mas quando eu descobri a atuação eleitoral, eu me apaixonei, E há um dito, quase que uma piada interna, entre os eleitoralistas, de que isso não aconteceu só comigo, membro do Ministério Público, mas que isso acontece também com a advocacia. As pessoas chegam no eleitoral e se afeiçoam, como se fosse uma cachaça de boa marca, Então, por favor, não estou fazendo aqui nenhum repto para ninguém encher a cara, se embebedar, ou se for dirigir, não beba. Mas o prazer de tomar uma cachaçinha no final do expediente, aquela cachaça boa, que não deve nada para um bom conhaque, às vezes é superior, enfim. Esse é um prazer, que todos temos. E aí eu falei, não, eu tenho interesse, eu gosto do tema, eu quero escrever sobre direito eleitoral, quero abrir para que outras pessoas escrevam. E aí pensei, como é que eu vou chamar minha página, Aí alguém falou assim, coloca lá, novidades eleitorais. Aí alguém falou assim, como é que é? Estudos eleitorais. Eu falei, gente, mas que nome mais sem graça, o assunto é tão bacana, vamos arranjar um nome melhor. E eu mesmo falei, a Cachaça Eleitoral. Não queriam, A pessoa com quem me aconselhei, mas não faz isso. Eu fiz e, enfim, dá a marca dessa página, Ali a linguagem é sempre coloquial, a gente comenta decisões do Tribunal Superior Eleitoral, comenta livros eleitorais, conta causos, muitos causos eleitorais. Enfim, é um prazer. A única coisa, eu preciso pedir desculpas aqui às pessoas que forem consultar minha página, é que eu sou meio preguiçoso, Diogo. Então eu devia escrever, o meu compromisso comigo mesmo era escrever uma vez por semana. Mas eu costumo falhar, Mas, enfim, estou trabalhando nisso.
Então, de vez em quando, há postagens novas ali na Cachaça Eleitoral, e eu queria convidar todo mundo a conhecer a minha página na internet. Pelo que eu vi aí, essa página ela é informal, então, como toda página informal, não pode ter uma assessoria exato. de escrita etérea, né? É preciso ter um pouco desse informalismo. Exatamente. Agora, então, eu pelo menos fiquei curioso, então vou te pedir que antes dos meus agradecimentos finais para a gente encerrar essa deliciosa entrevista, eu queria que você contasse um caos. Eu acho que não tem como não te contar isso. Então tá bom. Então eu vou contar um caos. Eu vou contar um caos aqui, né? Acho que é um dos primeiros que eu reproduzo ali na Cachaça Eleitoral, que é o seguinte: eu era órgão do Ministério Público Federal Eleitoral, né, Procurador Regional Eleitoral, e a gente dei parecer, né, em alguns recursos, acho que eram recursos, ou não sei se eram ações originárias ali do TRE de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com relação à compra de votos mediante o oferecimento de churrasco. Então, numa cidade ali do litoral de São Paulo, o candidato chamou as pessoas para um churrasco, né, colocou faixas de campanha, e a gente apurou que não era churrasco coisa nenhuma. A pessoa passava na porta, pegava lá 1 quilo de carne, saía com o panfleto de campanha e ia embora. Então eu falei, churrasco nenhum, né? Isso aqui é compra de votos, isso aqui é, né, captação em lista de sufrágio, né? Tem churrasco, né? E, enfim, e nós apuramos que esse procedimento, né, agraciou mais de 1.000 eleitores. Né? Nesse suposto churrasco, mais de 1.000 pessoas foram lá, pegaram a carne e saíram lá com um panfletinho de campanha. E o tribunal não aceitou a tese do Ministério Público. O tribunal falou assim, não, mas olha aqui, doutor Luiz Carlos, aqui o candidato não pode fazer uma reunião e alimentar os eleitores que foram lá prestigiar, não pode ter um cafezinho, não pode ter um almoço, né? E eu falei, claro que pode, mas não era o caso. Aqui não era essa ideia de congraçamento ali, não, estamos aqui reunidos o dia inteiro para discutir política, vamos almoçar. Não era isso, não é compra de voto mesmo. Mas eu perdi. Aí, no processo seguinte, vinha um advogado de São Paulo muito querido, era o decano da advocacia paulista, o Dr. Alberto Rolo, da advocacia eleitoral paulista, Dr. Alberto Rolo. O Dr. Alberto Rolo era conhecido pela franqueza, né? E ele começou a sustentação oral dele dizendo assim, olha, o sujeito passar na porta do lugar, pegar carne e ir embora com um panfleto de campanha, é claro que isso é compra de votos. É evidente que isso é compra de votos. Isso não é o candidato alimentar as pessoas que estão na reunião, isso é compra de votos descarada. Ele falou assim. Mas aí ele lembrou ao tribunal o seguinte, mas essa corte acabou de absolver o sujeito que ofereceu carne para 1.000 pessoas. O meu cliente ofereceu para 700. Eu quero o precedente. Eu quero que seja... Ele constrangeu o tribunal, eu quero o meu precedente, né? E o tribunal, algo a contragosto, algo olhando de lado com aquele sorriso amarelo, teve que absolver o cliente do Dr. Rolo também por coerência. Então esse é o tipo de causa que a gente coloca ali na Cachaça Eleitoral. E no mais a gente vai conseguir consultar lá no Cachaça Eleitoral. Por favor. Vou buscar no Google, eu particularmente. É o convite que faço. Já vou sair daqui e já vou buscar para ver esses casos. Luiz, eu queria te agradecer duplamente. Eu gostaria de agradecer em nome do Tribunal do Pará. Primeiro por você ter aceitado o convite da Escola Judiciária Eleitoral para participar do nosso seminário e do nosso seminário aqui em Parauapebas, porque é muito gratificante saber que você aceitou vir para o interior do estado do Pará, dentro desse nosso projeto de trazer o conhecimento para capilarizar esse conhecimento para todo o estado, um estado de tamanhos continentais como o nosso, e te agradecer por essa entrevista, agradecer por você ter aceitado, por você ter topado participar do nosso programa. E aí eu vou convidar o pessoal, o link depois vai ficar disponibilizado no YouTube, e eu vou convidar a todas e todos para assistirem essa deliciosa entrevista com o Luiz Carlos.
Muito obrigado, Diogo. Então, eu é que agradeço a você por essa oportunidade. Em seu nome, eu agradeço a toda essa gente boa aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, da Escola Judiciária Eleitoral do Pará, enfim, ao povo paraense que sempre me recebeu muito bem. Muito obrigado.